Fale sobre aquilo que você sabe. E o que você domina. E se você não sabe, diga, eu não sei. Até para dizer não sei, é importante dizer com credibilidade, com segurança. Para as pessoas confiarem no nosso não sei. Tem uma frase legal. Olha, eu não entendo desse tema, Edgar, mas o que você pode explicar para mim para que eu entenda melhor? Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I need inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro semanal com grandes comunicadores e profissionais da área. Eu sou Edgar Caetano, CEO da Ágoras Academy e especialista em comunicação e oratória. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. Se você está no YouTube, já assine o meu canal e deixe o seu like nesse episódio. E não esquece, claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos. O Comunica Play está no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. Começando mais um episódio do Comunica Play. E como vocês sabem, o Comunica Play é um podcast que traz, nessa primeira temporada pelo menos, grandes nomes da comunicação. Estou falando de especialistas, comunicadores profissionais. E hoje eu trouxe, depois de muita tentativa, uma figura que é um camarada que eu tenho verdadeira admiração já há muito tempo, uma voz assim aveludada, um cara de presença, muito charmoso, elegante. Eu tive o prazer de trabalhar com ele recentemente num grande evento em São Paulo e aí rolou esse convite. Ele está aqui na minha frente, ansioso para falar, porque ele não gosta de falar também como eu. Brincadeira, ele adora falar. Sidney Botelho, que prazer te receber aqui no Comunica Play. Seja bem-vindo, meu amigo. Grande abraço, Edgar Caetano. E, aliás, você fez uma ligação, já atendi, já vim, né? Essa é a questão, né? Então, só para deixar bem claro que parece que passou por assessoria, passou por muitas pessoas, mas não, eu sou um cara... Qual que é a data, qual é o horário, porque eu quero participar do podcast. Porque se todos vieram aqui e eu não fui ainda, eu já fiquei desesperado. Ainda mais no finalzinho do ano, é aquela coisa, eu preciso estar com você para participar dessa primeira temporada. E, aliás, uma temporada maravilhosa. Parabéns pelo podcast. Obrigado, Sidney. É um prazer te receber aqui. A gente que está... mais recentemente juntos, né? Eu já te admirava à distância e vinha conhecendo pelas redes sociais e pelo que eu ouço falar, ouvia falar do seu trabalho muito bem, da tua pessoa, da tua figura. E a gente foi conectado por um amigo também comunicador recentemente, né? O grande Rafael Lopes, que é uma figura. Foi meu repórter, hein? Foi meu repórter. Olha só uns que 15 anos atrás, narrando lá no Baetão, Copa São Paulo de Futebol Júnior, e ali eu narrando, ele reportando. Então, olha só como são as coisas. E te encontrar, aliás, para mim é um privilégio também, pela sua desenvoltura, o seu carisma. E, aliás, é legal conectar bons comunicadores, né? Pessoas que gostam de levar a comunicação para as pessoas. Porque as pessoas pensam que, já colocando até aqui algum temperinho, que a comunicação é só você saber falar, você informar. Não! Eu gosto de dizer que a comunicação é uma arte. Você precisa interagir. Antes de entrar aqui no estúdio, eu fui almoçar. E eu estava saindo, tinha um rapaz vendendo saco de lixo. Ele veio com o olho aberto, se comunicou comigo pelo olhar. Parecia que eu conhecia aquela pessoa há muito tempo. Eu cumprimentei ele como se eu estivesse cumprimentando um amigo. Aí ele termina, de onde eu te conheço? Falei, não sei. Você só foi agradável e eu te cumprimentei. Mas eu não vou comprar seu saco de lixo que eu não tenho trocado. Mas mesmo assim ele se sentiu feliz pelo cumprimento. É isso que é comunicação. E é isso que eu quero passar hoje para vocês aqui. E por falar nisso, então, que conexão legal que você fez aqui para o nosso Abre Alas. A pergunta-chefe do Comunica Play é: quem é Sidney Botelho na fila do pão da comunicação? Conte pra gente quem é você. Eu tô em último lugar, cara. Por quê? A comunicação você tem que ficar em último lugar para você conseguir falar com todo o público. Aí que está o segredo. Não querer ser o primeiro. Nunca. E se possível, quando chegar ali pertinho, faltando uma pessoa, volta para o final da fila. Se comunica. O Sidney é o cara que consegue interagir com todos os tipos de público, com todas as interpretações necessárias para agradar aquele público.
Então eu me sinto feliz em estar diante das pessoas. Por quê? Quando você está diante das pessoas, é uma universidade. E aí está a universidade de você trabalhar todas as classes, todos os níveis culturais, intelectuais. E quando você precisar diante de um microfone, agora com o podcast, sendo vídeo, sendo áudio, ou num palco, ou simplesmente você gravando uma telemensagem que não existe mais, mas um áudio de qualquer plataforma de comunicação, eu digo para você que você vai ter toda essa essência para levar o que você tem que levar, a sua mensagem. É isso. Então, as pessoas pensam que elas possuem o conhecimento, mas como difundir o conhecimento? Aí que está a diferença. Então, o Sidney é aquele cara que trabalha a percepção. Eu trabalho o improviso 100% do meu dia. E se eu for passar aqui meu currículo diante de 4 áreas, de 10 profissões, aí vocês vão falar, pô, você não se comunicou com tanta gente assim? Sim, eu não sei a quantidade de pessoas que eu me comuniquei ao longo dos meus 46 anos, porque nós começamos a nos comunicar no ventre de nossa mãe. Então, já chega aquela tia, eu gosto de falar nos cursos, essa história é legal. Tá lá, você tá dentro da barriga da sua mãe. Aí chega aquela tia chata pra caramba, que não gosta da sua mãe. Aí põe a mão na sua barriga, a barriga da sua mãe, e você chuta. Quando você nasce, todas as vezes que você vê aquela tia, você chora. Então ela pensava que quando ela colocava a mão, você estava agradando ela. Nossa, olha, ele se sente feliz quando eu estou tocando. Não, você já estava repudiando a presença daquela pessoa. Então a gente se comunica desde a barriga da mãe. Então com isso, essas reações fazem com que nós tenhamos audiência ou rompemos laços com as pessoas. Então a comunicação ela une, mas também desune as pessoas. Depende da forma que você vai utilizá-la. A gente vai falar sobre isso durante o programa, porque sempre que a gente traz um convidado aqui, a gente extrai dele não só as histórias e as lições de vida, mas também lições práticas, dicas e sugestões, boas práticas, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, colocar essas lições na sua vida, colocá-las em prática para melhorar os seus resultados, porque de fato a comunicação ela catapulta carreiras, ela escala processos, ela escala empresas, ela faz com que as pessoas sejam mais magnéticas, como eu digo, atraentes, desejáveis e mais prósperas. Sim. Quando eu fiz a minha primeira formação como comunicador profissional, eu já tive contato com o seu trabalho como uma referência no mercado de mestre de cerimônias, de apresentação de eventos. E de lá para cá venho acompanhando o seu trabalho, tive o prazer de te conhecer pessoalmente agora, neste ano, em 2022. Mas quando eu te conheci, me apresentaram como mestre de cerimônias. De fato, você é um mestre de cerimônias, nós estávamos juntos dividindo os palcos aí recentemente no mesmo evento, graças a você, obrigado pelo convite, aliás. Mas como é que você chegou nesse momento e, além do trabalho como mestre de cerimônias, o que mais o Sidney faz na área da comunicação? Cara, eu sou um cara diversificado, de verdade. Eu posso dizer para você que até o mestre de cerimônias são 4 tipos de eventos: casamento, debutante, corporativo e formatura. Perfeito. Eu tenho a habilidade de fazer todos com maestria, modéstia à parte. Aqui, na verdade, as pessoas têm que deixar de lado essa questão de soberbo. Eu não sou soberbo, eu sou especializado. Não, você é bom em ser bom e tá tudo bem. Isso, não precisa de modéstia à parte aqui não, tá? Não, Pode deixar... eu gosto de dizer isso porque muitas vezes tem cara que é específico. Por exemplo, eu já tive muitas vezes, eu te contratei pela Toye Produções e Eventos, sabendo do seu potencial. Mas tem pessoas que só fazem celebrações de casamento e se perde fazendo uma formatura, se perde fazendo um corporativo, se perde fazendo uma debutante, que é o mesmo tipo de eventos sociais. E o Sidney, ele traz a base do rádio. Eu sou um cara que desde os meus 4 anos de idade eu ouço rádio. O meu primeiro presente que eu lembro até hoje foi um radinho Motorola azul de pilha. Eu ficava ouvindo à noite, por volta das 10 horas, a Turma da Maré Mansa, da Rádio Globo, dormia ouvindo o Plantão Esportivo e depois dava meia-noite, o Globo no ar, aí eu dormia. Eu tirava o Sidney do ar mesmo. E ao mesmo tempo eu acordava ouvindo rádio. Eli Correia,
Depois o Paulo Lopes, Paulo Barbosa, e esses caras, eles foram ganhando o quê? Uma forma de me conquistar pela maneira que eles interagiam com uma caixinha chamada rádio. A partir do momento que as pessoas se comunicam com uma ferramenta que você não sabe quem está na sua frente, eu falei, tá aqui o caminho. Só que o sonho da minha mãe era eu ser engenheiro eletrônico, então eu fui fazer técnico eletrônico. Por isso que eu tenho 33 anos na área de TI, telecom e exerço a profissão até hoje. O mundo executivo que eu vivo é focado a TI e telecom, mas depois vieram... Aí eu me formei radialista. Perfeito. Com o rádio, beleza, veio aquela questão de você querer entrar numa grande emissora de rádio e eu conheci o pessoal da Banda Época. E aí eu usei a estratégia. Pô, se eu estiver no palco fazendo apresentações, alguma emissora de rádio vai me ver e vai me levar para o rádio. Só que foi ao contrário. Foi ao contrário. Nunca ninguém me assistiu num evento para me levar numa rádio e elas vieram paralelas às carreiras. Então, aí eu coloquei meta na minha carreira de mestre de cerimônias. Com 4 anos de carreira eu já ultrapassava 200 eventos como apresentador, e no rádio eu comecei lá atrás, mas foi no ano 2000 quando eu entrei na Rádio Educadora de Limeira, lendo uma nota da Sônia Abrão no Diário de São Paulo, que era Diário Popular. A emissora Rádio Educadora de Limeira e o jornal Gazeta de Limeira estão contratando 20 profissionais. Eu liguei e fui contratado como correspondente. A partir daí, depois vieram 9 de Julho, Iguatemi, Tupi, Nativa, um monte de emissora, mas o rádio nunca saiu de mim. E com isso, com o mundo corporativo que eu já vivia, que eu era coordenador, fui coordenador aos 19 anos, o rádio, fazendo eventos, tendo a presença de palco, fui e fiz um pouco de teatro, onde eu peguei um pouco mais de interpretação. Moral da história, a minha linha comunicativa ela foi crescendo. Sim. Aí eu virei jornalista, comecei a fazer reportagens, de reportagens fui para a apresentação, me tornei âncora de telejornal, narrador esportivo, então eu tenho uma carreira sólida de comunicação de 25 anos. E aonde eu estou me comunicando. Aonde eu estou interagindo com as pessoas, mas usando a filosofia do rádio, que é você conversar com uma personagem. E qual é a minha personagem? É uma senhorinha de 88 anos fazendo um cafezinho para o neto e preparando ele para ir para a escola. Essa é a minha personagem. Então eu posso falar para uma velhinha no evento corporativo que o empresário vai entender. Eu posso falar em uma escola da periferia para a velhinha de 88 anos que aquela pessoa da comunidade vai me entender. É aí que está a essência do comunicador. Não que o cara querer ser alguém que ele não é. Então essa é a minha trajetória de comunicação. Então eu entro em qualquer lugar e eu me ambientizo daquele lugar e levo a comunicação que seja. Eu gosto de brincar que eu não entendo de meteorologia. Então, se eu tô no rádio, cara, qual a temperatura aí? 22 graus. Sempre 22 graus. Uma vez estava 22 graus para mim, mas eu saí, tava um frio de 8 graus. Aí o cara, o Sidney deve estar no Nordeste. Mas eu não entendo de meteorologia, não entendo de temperatura. E medicina. Porém, eu sou neurocientista hoje. Mas medicina mesmo, não sei medicar ninguém. Então, mas ao mesmo tempo, me coloca num debate com um médico. Eu vou falar sobre medicina do que eu entendo, mas não da ciência da medicina. Exato. Eu vou falar do que a população precisa saber de informação da medicina. Ou seja, eu estou utilizando um recurso que eu tenho, que é o conhecimento básico, para interagir com qualquer pessoa. E daí já tem a primeira lição aqui desse episódio. Sim. Que é fale sobre aquilo que você sabe. E o que você domina. E se você não sabe, diga, eu não sei. Até para dizer não sei, é importante dizer com credibilidade, com segurança. Para as pessoas confiarem no nosso não sei. Tem uma frase legal. Olha, eu não entendo desse tema, Edgar, mas o que você pode explicar para mim para que eu entenda melhor? Olha aí. Cara, a pessoa vai se sentir confiante, a pessoa vai se sentir feliz em passar aquele conceito técnico, porque hoje todo mundo gosta de ensinar. Todo mundo sabe tudo.
Mas, ao mesmo tempo, se der uma prova mesmo para a pessoa responder, Ninguém ela não sabe responde nada. nada. Eu gosto de dizer que o meu teste na HP do Brasil foi sensacional. Foi uma folha em branco com o meu nome. E isso foi em 1997. E aí, eu liguei para a moça do RH. Eu falei, eu queria saber o resultado do meu teste. Ela, quem é você? Sou o Sidney Botelho. Mas seu teste está em branco. É que você não me colocou na prática. Me coloca na prática que você vai ver o show. E se eu não for o melhor analista, em 3 meses eu devolvo todos os 3 salários. Ela me contratou. Cara, eu ficava estudando dia a dia. E o EAD naquela época era uma fita cassete, que você colocava a fita, ficava assistindo e tinha que rebobinar. Eu fui o melhor analista em 3 meses. Mas ela confiou em mim. Mas aonde que foi a sacada da comunicação? E eu não era tão experiente como hoje. Nós estamos falando de 25 anos atrás, gente. A inteligência foi você ser sincero. Você ser verdadeiro. E aí que está o que as pessoas hoje não conseguem ser. Verdadeiros. Que hoje as pessoas querem empurrar. Quantos podcasts surgiram ao longo desse período? Mas quantos as pessoas assistem e ouvem e têm aprendizado a partir daquilo ali? São raros. São raros. São A grande raros. maioria morre no caminho. Sim. E é um processo natural. Porque as pessoas não estão sabendo levar a informação da forma que a informação tem que chegar até a outra ponta. Com autenticidade, com relevância e com verdade. É isso. A gente vai falar um pouquinho mais agora da sua história. Você já fez aqui um resumo da ópera de como você chegou na comunicação. E detalhe como que eu nem falei de mim. Nem falou de você ainda. Agora É. você vai falar de você, de como que você chegou na comunicação, como você desenvolveu a sua carreira. Já entendemos que você teve uma carreira brilhante no mundo corporativo e que desenvolveu skills como comunicador profissional, se tornando uma referência no que diz respeito à apresentação de eventos, como mestre de cerimônias. Toda a história, Sidney, ela tem bifurcações, intersecções, elas têm milestones que vão marcando essa trajetória. Então, quando a gente olha para trás, é natural que a gente veja alguns pontos da nossa vida que são pontos marcantes, são pontos que a gente fala assim, cara, se eu pudesse escrever um livro, isso não poderia faltar na minha história. Isso estaria ali. Eu falaria sobre isso e sobre as lições de vida que vão além das lições de comunicação. E é isso que a gente quer extrair de você aqui. Puxa na memória, é por isso que eu não brifo muito o convidado. Aqui é tudo orgânico e muito autêntico. Puxa na sua memória alguns desses incidentes incitantes do storytelling para a gente extrair lições de vida do Sidney Botelho. Cara, eu acho que o início como comunicador e a nossa educação ela é falha, né? É fraca. A nossa educação é muito falha. Desculpa os professores, eu faço muita formatura, conheço muitos professores, mas ao mesmo tempo eu acho que o professor ele está ultrapassado. E até os meus 19 anos eu não terminava um texto. Eu não conseguia terminar um texto. É muito curioso que hoje eu ensino as pessoas a falarem. E eu acho que é ali que foi a chave. Quando eu decidi ser radialista, até os 18, tá? Eu tinha que fazer um curso lá no Senac. E o Senac você tinha que fazer uma pré-prova para você entrar no curso de locução. Não Era sei se sensacional. Eu não sei se isso isso aqui, porque hoje eles estão querendo vender, eles estão colocando qualquer um, e o que eu vejo no rádio deve ter colocado qualquer um mesmo. Tá bom? Porque muitos não passariam no teste. Quando eu fui fazer também era o teste assim, era sensacional. Só que a minha época não tinha a operação de mesa. Eu sou a última turma do Senac, da Cipião, onde era o original mesmo, foi lá que eu me formei. que não tinha operação de mesa. A última turma. Depois a próxima minha já tinha operação de mesa. Sacanagem. Mas eu também, a mesa eu era de MD. Pô, eu sou um dinossauro. Mas para fazer o teste, para entrar no curso mesmo, regular, eu fiz um cursinho antes para passar no teste. Caramba! O César Carvalho, locutor da Nativa, a Nativa estava começando naquela época, ele falou, cara, você não consegue terminar um texto. Aí vem o insight. Se eu não consigo terminar um texto, eu vou aprender a ler. Só que o erro nosso
é lermos somente com os olhos. Nós, apresentadores, palestrantes, locutores, dubladores, nós temos que ler com a voz alta, porque nós trabalhamos três sentidos: articulação, audição e, ao mesmo tempo, o registro daquele novo vocabulário. Eu pegava o jornal O Estado de São Paulo de domingo, a Folha de São Paulo, que eram gigantes, e lia de ponta a ponta. Durante a semana, como o meu tempo era curto, eu lia o Jornal da Tarde, que era menorzinho, em voz alta. E aí eu aprimorei o quê? A minha locução. Então comecei a colocar charme nas palavras e assim comecei. Então esse, eu acho que foi o pontapé inicial para qualquer atividade. Então eu tinha uma limitação e dessa limitação eu busquei o aprimoramento técnico. Mas depois que o César Carvalho falou para mim, entrei no curso, quem me deu aula de locução foi o Lino Alves. Eu era o aluno mais novo de 27 alunos de locução. O mais novo. O único que segue a carreira sou eu. E no penúltimo dia, eu já estava no ápice. Para mim. Ele chegou para mim assim e falou: que idioma você falou? Não entendi nada. Cara, eu tinha dado show naquela apresentação. Eu tinha dado show, de verdade. E era a véspera do teste final. Eu fui para casa, deprimido. Eu falei, cara, até todo mundo estranhou, né? Os meus colegas e tal. E com 18 para 19 anos, você está ansioso, gente. Você está ansioso. Desculpa, nós estamos ansiosos. Somos meninos ainda. Eu estou em formação. E foi justamente na época que eu perdi meu cargo de coordenação em uma empresa de telecom. Beleza, então eu estava abalado pela perda do trabalho e algo que eu gostava, eu estava frustrado pela a frase do professor. No dia seguinte, eu falei, beleza, e como no teste final é muito legal, porque você apresenta um programa de AM, você faz um jornalístico, faz uma propaganda e sobe uma placa de um tema X para você fazer um improviso. E hoje, qual que é a minha habilidade? Improvisar. Show de bola. E eu até então, eu era especialista em esporte. E eu não treinei esporte. Sobe que placa? A de esporte. Para improvisar 30 segundos. Sorte que eu lembrei do Edmundo, que era o artilheiro do Campeonato Brasileiro daquela época. Terminei o teste. Ele foi lá, deu a nota para todo mundo e foi avisando quem tinha passado ou não. Ele me deixou para o final. Então imagine só, você ser o mais novo e 27 e você ser o último. Ele chegou, parabéns. E ontem você deu um show. E eu só te repreendi porque eu sei que daqui talvez você seja o único a seguir a carreira. Porque você ama o microfone. Aí eu falei, cara, e não é que é verdade? E essa metodologia, quando alguém vem fazer um curso de oratória comigo, o cara pode ser o cara mais especialista de comunicação. Eu bato nele da mesma forma. Porque eu tenho que colocar o cara na realidade, valorizar as pessoas. O que eu levo de moral ali, de exemplo do Lino Alves, dessa frase, é justamente respeitar esse instrumento que está na nossa frente chamado microfone. A partir daquele dia, eu liguei o microfone, eu não tenho amigo do meu lado, não tenho produtor, não tenho ninguém. Eu sou a vida das pessoas porque eu tenho que representar as pessoas que me contrataram, as pessoas que querem receber aquela mensagem. Tá aqui a diferença de um bom comunicador. Por isso que talvez o mercado de eventos me ama no microfone, mas os bastidores, talvez por eu ver tanta caca, que o mercado de eventos tem muita caca, eles reclamam. Por quê? Eu quero a coisa certa, porque nós somos à frente e qualquer coisa que dê errada vai prejudicar um cara que investiu caro por causa daquele evento. A gente vê, já que a gente está falando e cutucando o mercado de eventos... Não sei se eu respondi sobre a transformação. Respondeu sim. E aí eu vou aproveitar o seu speech para puxar aqui uma seara que, óbvio, né, que provoca o mercado de eventos, que é o mercado onde nós atuamos em conjunto, mas que é importante, porque eu vejo que muitos eventos recebem aportes milionários.
E muitas vezes o mestre de cerimônias, o apresentador do evento, que é a figura central, porém a figura mais discreta do evento, a mais low profile, é o famoso juiz de futebol, que um bom juiz ele passa imperceptível numa boa partida e ninguém fica falando dele depois. Quando o mestre de cerimônias faz algo inadvertido ou quando ele coloca os pés pelas mãos por amadorismo, por falta de profissionalismo, ele prejudica um evento que custou muitas vezes 100, 200, 500 mil reais, R$1 milhão ou mais, porque aquilo ali é a vitrine do evento. E não dá mais para as empresas investirem tanto num evento e colocarem o funcionário, com todo respeito, que melhor lê. Porque, como você disse, não é ler o roteiro. Tem muito mais. Tem uma coisa que eu falo muito nos eventos e que a gente faz isso muito bem, sem modéstia aqui, é fazer a costura do evento. A gente conecta as partes do evento, a abertura, aí vem o primeiro palestrante, e a gente conecta. Tem o improviso que você falou, que acontece o tempo todo, ajustes no roteiro e situações inusitadas que você tem que sustentar o evento. Tem o tom de voz do evento, porque cada evento merece e recebe no briefing o tom de voz dele. Tem eventos extremamente formais e sérios. Tem eventos mais alegres, descontraídos. Quem sustenta e quem dá esse ritmo como maestro é o mestre de cerimônias. Sim, o apresentador. É o apresentador. E a gente tá, como eu já estou e você tá ficando, careca de ver. Eu ainda tenho uns pelinhos na cabeça aqui. Eu queria essa câmera muito bem fechada aqui no meu rosto, por gentileza. Eu ainda tenho um pouquinho. Assim que os eventos melhorarem, eu vou comprar fazer aquela cirurgia que você paga aí, aquele implante, aí vocês vão me ver cabeludo, eu vou jogar assim minha franja, eu vou botar nesse podcast aqui e vou falar assim... Me humilha. E agora você vai jogar o cabelo pro lado. Igual assim. O príncipe do Shrek lá, né, velho? É verdade. Você vai ver. E juro, vou fazer isso. Eu tive o cabelo já de Chitãozinho Chororó, cortadinho, bonitinho. Meu hoje, Deus do céu, pérolas do Comunica-Play. Horrível, cara. Bom, você está ficando careca de ver eventos incríveis sendo mal apresentados. Qual que é o teu recado para o mercado corporativo e para o mercado de eventos nesse sentido, Sidney? Já que você está anos-luz na minha frente como mestre de cerimônias, eu tenho 13 anos de atuação profissional nesse mercado e você tem 22 anos, mais 7 mil eventos apresentados, mais de 1.500 eventos produzidos. Então você pode falar com propriedade. Qual que é o teu recado para o mercado de eventos? O recado é o seguinte, primeiramente, não é porque você tem uma voz bonita que você é um apresentador. Ponto 1. Não é porque você fez um cursinho de uma semana que você já pode sair apresentando eventos. Não. Porque eu vou confidenciar para você. Eu nunca fiz um curso de eventos. Eu nunca fiz um curso de cerimonial. E eu tenho um livro que eu ensino. Sabe por quê? Vivência. Antes de estrear, eu fiquei 2 anos analisando todos os mestres de cerimônias. E não é saudosista. Os mestres de cerimônias da antiga são muito melhores do que os hoje. Mas eu vou trazer aqui uma comparação do rádio e da TV. Aqueles locutores formais, Walker Blas, Dimas Aguiar, Frank Neto, cara, esses caras não são mais utilizados pelas emissoras. O Bonner teve que se adaptar. Desculpa o Bonner, mas já que nós estamos aqui no Comunica-Play... Ele admitiu isso pro Pedro Bial. O Bonner, ele está ultrapassado, porque aquele debate que ele fez, que teve a chacota do padre Kelman, o Ricardo Boechat tinha deitado e enrolado naquele padre. Tinha deitado e enrolado. Então, eu usei 2 jornalistas conceituados. Conceituadíssimos. Nem fui para os populares. Porque se é o Gotino, que é meu amigo, e o Datena também, tinha dado uma rasteira. E aí, o que eu quero dizer? A locução mudou. Então, aquele apresentador de eventos que fala muito boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para esse evento, não existe mais. Não existe mais. Essa batata na boca acabou. Acabou. Só que nós temos ainda muitos colegas, por terem uma voz e não sabem fazer a oscilação da voz.
Você pode trabalhar a voz de acordo com o seu diafragma. Nós temos uma ferramenta que, se bem cuidada, e aqui dá um recado para os nossos amigos, porque você me perguntou se quer água natural ou água gelada. Quantos eventos eu vou e eu não sei o que acontece com as garçonetes, as assessoras e as produtoras, que elas querem trazer água gelada para um cara que trabalha com a voz, que vai ficar 4 horas trabalhando com a voz. Ou mais. Eu faço, meu recorde foram 7 eventos num dia. 7 eventos, começando às 9 da manhã, terminando às 2 da manhã do outro dia. E sendo que o locutor ele tem que falar 4 horas. Exato. Eu já fiz programa de rádio de 9 horas. 9 horas. O Milton Neves fica 9 horas no ar no domingo. Só que você está cuidando da sua ferramenta. Para hoje você ser um bom mestre de cerimônias, você tem que entender o que os marqueteiros falam. Qual é o seu público? Vou trazer algo simples, que todo mundo hoje é celebrante de casamento. Para celebrar um casamento, hoje, os nossos colegas, eu deixo bem claro, eu tenho autonomia, que eu não faço parte de nenhuma bandeira. E, aliás, eu não faço bandeira e contrato muitos profissionais. Quantos tinham lá no evento que eu te levei? 11. 11. Quantas vezes alguém já te contratou dessa forma? Foi a primeira vez. Sendo um mestre de cerimônia, sem ser uma produtora. Sem ser uma produtora. Tá bom, eu não preciso de ninguém. Eu trabalho, não que eu trabalhe sozinho, eu trabalho pelo meu talento e pela credibilidade que eu levei para o mercado. Então, quando você é contratado para fazer um casamento, eu não vou vender areiazinha para o cliente. Eu vou vender amor, eu vou vender significado. O que nós estamos passando hoje no mercado é que as pessoas querem agregar materiais que não estão no pacote chamado apresentação. E aí a pessoa se perde, porque o objetivo dela não é fazer uma boa apresentação, é vender o produto. E aí que está a diferença de nós. Nós temos que inicialmente vender o quê? A apresentação, a condução do evento, a transformação daquele público, a transformação da vida daquelas pessoas. Porque pode ser corporativo ou um evento social, você está transformando algo. E é aí que está a essência de um bom apresentador, de um bom mestre de cerimônias. Então, para você começar a carreira, primeiro você tem que vivenciar as pessoas. Porque não é tão simples. Não é tão simples. E o outro ponto, ter humildade. Ter humildade. Você pode ter o conhecimento. Nós fomos em 11. No primeiro dia, primeiro período, quantos palcos tinham? 10. 10. Nós éramos em 11. Quem ficou de fora? Você. Você acha que eu, como líder, se eu fosse soberbo, eu ficaria de fora? Não. Eu dei oportunidade para outro. É verdade. Daí a diferença. E eu amo o palco, gente. Só que a partir do momento que eu levei um time, que foi um time mesmo de futebol 11, Foi. o que acontece? Eu vou colocar meu time para jogar. Com humildade, eu recuei e deixei vocês atuarem. Respeitando. Por que eu falei isso? Porque falta humildade e respeito por parte dos profissionais. E para fechar, porque você perguntou qual que seria a melhor forma de se formar. Primeiro, formação. A última coisa, depois do respeito e da humildade, a pessoa tem que começar a participar e visitar outros profissionais para saber qual tipo de profissional ele pode ser. Eu sei qual o profissional que eu quero ser. Eu peguei do bom e do ruim e me tornei o que eu sou hoje. E você, na primeira vez que você me encontrou, eu falei, cara, eu te acompanho. Então, ou seja, eu já estou levando uma diferença do que são os mestres. E eu digo, se eu falar aqui nomes, o seu Adilson Salvador, que foi o cara que, para mim, ele trabalhou até os seus 77 anos como mestre de cerimônias. Na véspera da morte dele, ele estava numa colação de grau. E ele não enxergava mais, ele precisava de um holofote, as letras tinham que ser grandes. Uau! 77 anos. Trabalhou dos seus 22 aos 77 anos. Os mais novos não sabem quem é Adilson Salvador.
50 anos de carreira. Tá aí. A história. Porque todo mundo só quer, quero ser o mestre de cerimônias lá do Palácio do Planalto. Vai lá, cara, você só vai fazer isso. Você vai ficar tão soberbo que você vai se perder na carreira. Vai. E quando você precisar voltar para o mundo real, que é onde você come o pão que as pessoas pisam, mas ao mesmo tempo você aprende com o improviso. E essa versatilidade, Sidney, que você traz na sua história para dar essa provocada para o mercado de eventos, que para mim é fundamental. Mesmo, tem que provocar, você não tem nada a perder. Essa versatilidade e para quem veio do mundo corporativo, como é o seu caso e o meu caso, ela se faz muito necessária e pouco presente no mundo corporativo. Sim. Porque quando a gente fala para o líder, né, e você trouxe um exemplo aqui usando um case de comunicação em que estávamos juntos para falar de liderança indiretamente, quando a gente fala para os líderes nas empresas que eles são comunicadores, as pessoas meio que não entendem, dá uma bugada, e aparece uma interrogação na cabeça delas. A verdade é que todos nós, dentro e fora de casa, independente do cargo, liderança, papel que exercemos, nós somos comunicadores. Sim. Talvez não, a grande maioria das pessoas, óbvio, não são comunicadores profissionais. Tudo bem, perfeito. Mas um líder, ele é um comunicador. Essa versatilidade, ela, como eu disse, ela carece, ela faz falta no mercado corporativo, ela tem escassez dessa versatilidade. Do seu ponto de vista, que teve uma jornada lá atrás, que você admitiu que tinha dificuldade de terminar um texto, que veio como eu do ensino precário, que é o ensino público brasileiro, a gente sabe das dificuldades que nós enfrentamos para aprender coisas que talvez com certeza no ensino privado seria mais fácil de aprender. Então a gente teve as nossas dificuldades, os nossos desafios, mas ao mesmo tempo, cada um à sua maneira conseguiu conquistar essa versatilidade que nos permite transitar por cenários e tipos de eventos diferentes. Você está no podcast agora, daqui a pouco você está num baile debutante, amanhã você está no casamento, depois no corporativo, e amanhã, no outro dia, você está dando uma aula, uma palestra e por aí vai, né? Então a gente tem essa versatilidade, porque a gente foi agregando elementos à nossa comunicação. Quais são, aí vou trazer agora tirar o teu ouro para quem está nos ouvindo e nos assistindo, ter um presente do Sidney aqui. Quais são, do seu ponto de vista, as grandes técnicas, dicas, boas práticas, a melhor palavra é essa, quais são as boas práticas para que um líder no mercado corporativo, e todas as pessoas que quiserem também, consigam conquistar essa versatilidade na comunicação, sem perder a sua essência e a sua naturalidade? É fácil essa resposta. Eu tenho 3 anos de HP. Primeiro eu passei pela NET, que foi comprada, a Multicanal foi comprada pela NET, tenho 3 anos de HP, 3 de GM e 20 anos de Telefônica. A comunicação me deu criatividade. E eu sou um cara técnico, gente, eu sou analista de sistemas, eu sou bacharel em ciência da computação, eu sou um cara especializado em desenvolver sistemas de telecom e TI. Tá bom? Mas ao mesmo tempo eu tenho 25 de rádio, 22 treinando pessoas, 13 livros escritos, ou seja, eu usei a comunicação, o meu conhecimento para difundi-lo e deixar o meu legado. O líder hoje está no meu método Agir para Vencer, que o meu método escreve A de atitude, G de gestão, I de inteligência emocional e racional, R de relacionamento para alcançar o último R de resultados. Comunicação é relacionamento. Eu tenho uma ferramenta no meu treinamento de oratória chama autofeedback da comunicação. Eu ensino as pessoas a interagirem e aprenderem com as pessoas que estão ao lado delas. Ponto 1. E o que falta para o líder hoje é percepção. Se ele não perceber a equipe, ele fracassa. Era muito legal, eu fui líder na Telefônica, eu fiquei gerente. E por 11 anos a minha equipe foi eleita a melhor equipe. Porque eu sabia quem escalar, a hora certa de escalar, como jogar com a equipe, como você arregaçar as mangas e você entrar no time. Indiferente da sua posição, o líder ele tem que jogar em todas. Ele tem que saber tudo.
E é muito diferente hoje as pessoas trabalhando para mim, que eu sei tudo que as pessoas estão fazendo. A minha secretária, ela não sabe, mas eu sei. Mesmo aqui durante esse período de gravação, eu sei o que a minha secretária está fazendo. Sem precisar estar conectado, porque eu fui funcionário. Você tem que descer no chão de fábrica, o bom líder, e se comunicar com o cara que está trazendo o recurso para dentro da empresa. Você não tem que sentar com os executivos, que esses caras são bem pagos para trazerem negócios e inovação. Mas quem vai fazer a matéria-prima é o chão de fábrica. E se você não se relacionar, sentir a dor daquela pessoa, ter a percepção do que ele está passando, o seu executivo, aquela pessoa que você trouxe lá daquele aplicativo famoso, que seleciona, que fez totalmente aquele DISC, todas as plataformas necessárias da neurociência para captar o melhor profissional que estava na Forbes, e ao mesmo tempo o cara vem, te dá ordens e a sua equipe de baixo não vai produzir porque não tem nada a ver com a sua empresa. Porque depende de percepção. Só essa frase já é a universidade. Cadê Harvard me buscando para dar uma palestra? Só essa frase aqui já valeu só o podcast, só aqui. Exato. Percepção. Eu só me tornei o cara de comunicação porque eu tenho percepção. Aí eu trago da narração esportiva. O que o narrador esportivo faz? Percebe o tempo todo. Percebe, ele tem que ver o lance e tal, ele tem que ver se tem cotovelada na cara, se o cara tá com a meia abaixada, se o árbitro levantou a bandeira ou não. Percepção. E eu tô aqui, eu posso ficar com os olhos fechados. Eu sei o que a equipe técnica está digitando. Qual a imagem está, sem retorno. Por quê? É o ambiente. Eu percebo o ambiente. E o líder, para ser um bom líder, ele tem que perceber a equipe. E como fazer isso? Quais são as habilidades? Estar presente. Isso querer estar Foco, presente. Estar presente. Escuta ativa. Saber fazer perguntas. Fazer perguntas é o básico. Pois é. Só que os líderes hoje, eles possuem uma agenda tumultuada, lotada. Qual atrás de qual, reunião atrás de reunião. Só que é o seguinte, qual é o limite que você vai dar para essas reuniões? É curioso o que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu não participava. Eu fui fazer meu primeiro happy hour, foi em 2017. Meu primeiro happy hour. Eu tenho 33 anos no mundo corporativo. Sim. Em 2017. Faça as contas aí, 5 anos atrás. E sozinho. Happy hour sozinho. Por quê? Todas as vezes que você reúne um grupo de funcionários, eles querem falar de empresa. É um erro. Gente, fala do amigo. Qual é? Pode colocar aí, você que está acompanhando, escreva aqui embaixo. Pega o nome de um amigo seu que trabalha com você ou um colega de trabalho, descreva todos os nomes da esposa e dos filhos dele, o carro que ele tem, o bairro que ele mora. Ou simplesmente os 2 últimos dígitos do celular dele sem você pesquisar. Impossível. As pessoas não sabem nada. Sim, não sabem. Almoço com equipe? Cara, eu fugia. Eu me matriculei numa academia para ir na academia para não ir almoçar com pares. Porque só falavam mal do chefe. E tudo bem que os meus funcionários deviam falar mal de mim também, mas sem problemas. Mas eu não estava lá para ouvir. Exato. Eu só quero que eles cumpram o trabalho. Não, o ponto é que comunicação é relacionamento. Ao invés de discutirem conhecimento, você viu a última feira? FutureCon, tal, você foi? Não, não foi. O que a gente pode trazer aqui para dentro da empresa? Não. Você viu que o PLR não vai sair? Você viu que vai ter demissão? Você viu que o departamento tal está abrindo novas vagas? Não, eles estão preocupados com algo que não enriquece o profissional. E o líder, ele tem que participar. O líder, ele tem que estar envolvido ali. E eu sempre fui um líder participativo. Mesmo me isolando de determinados encontros que eu sabia que não agregariam para mim. Tá aí a diferença. Visitar o cliente, não receber estatística ou os BIs da vida para que você tome uma decisão para vender para o cliente. Você tem que ir no cliente. Você tem que ir em feiras, você tem que ir no seu fornecedor, você tem que ir no seu concorrente. E aí, Edgar, quantos eventos você está vendendo? Estou vendendo tanto. Caramba, você está abaixo do que eu vendo. Tudo bem. Parabéns, hein, Edgar? O que eu posso te ajudar, Edgar? Você viu o que eu fiz? Uhum. Não fui egoísta. O que eu posso te ajudar para aumentar seus números? Porque se você crescer sabendo que você é bom,
vai gerar mais cliente. O seu cliente um dia vai ter 2, 3 eventos e ele vai precisar de mim também. Por isso que eu tenho que te ajudar. É verdade. Eu tenho que fazer o seu cliente crescer para gerar mais receita para você, que uma hora vai espalhar. Só que as pessoas não pensam dessa forma. E o bom líder está envolvido nisso. E eu vejo muitos empresários fracassando porque não participam. E é percepção. Você tem que conversar com o porteiro, você tem que conversar com a secretária, você tem que conversar com a moça tirando o saquinho do lixo do banheiro. E aí, dona Preta? E aí, seu branco? E aí, seu amarelo? Não é assim que trata as pessoas. É pelo nome. Oi, dona Maria. Oi, seu José. Oi, seu Cláudio. Veja, a discriminação envolve pelas cores que as pessoas possuem, mas todo mundo é igual. Você entendeu a sacada que eu fiz? Sim. Porque as pessoas discriminam as pessoas que estão em vários lugares. Mas não, a humildade tem que ser ali ampla. E não tem sexo. Detalhe, não tem sexo. Não tem sexo. Você entrou e aí, Carlinhos? É. Beleza. Se o Carlinhos não é do mesmo sexo que você por causa da escolha dele, respeite ele da mesma forma. Porque ele pode ser o cara que um dia vai te estender as mãos. A dona Maria, dona Benedita, Joaquina, quem vocês queiram que chame, aquela senhora que você discrimina pela cor ou pelo credo religioso dela, talvez seja um dia que você caia no banheiro e é ela que vai te socorrer. Pois é. Por isso que eu falo pra todo mundo, gente. Todo mundo pra mim é igual. Tudo bem, de vez em quando todo mundo tem o seu lado de estrela. Todo mundo tem o lado sombra e luz. Sim, mas é estrela pra você, não para o público. É isso que eu levo. Eu tenho às vezes, cara. Mas ligou o microfone, eu falo, é uma chave de transformação. E o líder tem que participar. E o respeito está aí. Por isso que a percepção é tudo. Mas ao mesmo tempo, só colocando uma coisa... essa senhora, esse senhor tirando o saco de lixo de um banheiro e você querer ajudar. Nós não podemos ajudar se você não estiver protegido com os PDIs. Uma coisa é você tratar bem, a outra coisa é você querer ajudar na atividade daquela pessoa. Porque, eu vou explicar por que eu estou falando isso. Lá em 98, na HP, uma senhorinha estava descendo com muitos sacos de lixo. E eu fui, peguei 2 sacos e desci. Quando eu voltei, minha gerente chamou. Sidney, é o trabalho dela, porque se o líder dela vê você ajudando, como você não tinha luva, ela seria punida. Vocês entenderam onde eu quis chegar? Aquela famosa ajuda que prejudica, né? A ajuda que prejudica. Mas ao mesmo tempo você respeitou. Você não vai chutar o saco da mulher. Sim. Mas ao mesmo tempo, posso usar? Eu atrapalho a senhora? Atrapalho o senhor? Aí a libera pessoa, passagem. Aí a pessoa vai falar, tá bom, mas não você ajudar a pessoa ali naquela atividade. Então nós temos que, o líder ele tem que ter essa percepção e esse cuidado. E foi legal eu ter colocado essas observações sobre cores, sobre credos, nas minhas observações aqui de comunicação, porque hoje nós temos que tomar cuidado como nós falamos com as pessoas. E eu quis trazer isso porque muitas vezes as pessoas não sabem, não ouvem o que elas falam. E parece que não, mas tem tudo a ver com comunicação e eu deixo os convidados aqui bem à vontade, porque muitas vezes a gente entra em assuntos que, quando você começa a ouvir, principalmente quando você está editando, quem está no backstage, a equipe, fala assim, para onde esse cara vai? Não tem nada a ver com comunicação, com o tema do programa e tal. Tem, porque no final das contas... Todo mundo que passa aqui entende que comunicação é comportamento, que comunicação é relacionamento, que comunicação é sobre a vida. Sim. E como você trouxe um aspecto fundamental que é a percepção ela vai para todas as direções, em todos os ângulos possíveis, porque você amplia repertório, você se torna mais versátil quando você conversa com
todo o tipo de pessoas e profissionais. Você se torna um líder, a gente está usando a figura do líder como exemplo, mas serve para qualquer ser humano e profissional. Você se torna um humano muito mais agradável. No final das contas, a comunicação, ela é, como eu digo, somente a camada externa de quem nós somos. Sim. Então, se eu não amplio percepção, se eu não faço perguntas, se eu não interajo com as pessoas, se eu não pergunto o nome das pessoas, se eu não chamo as pessoas pelos nomes delas, se eu não tenho o bom senso de ouvir primeiro e falar depois, eu acabo me tornando um ser humano limitado. Eu tenho o seguinte problema, né? Isso eu falo que é problema mesmo, não é no negativo, não. Que os caras de PNL, não, você não pode falar que você tem problema. Cara, eu não guardo o nome, mas eu guardo fisionomia. Isso é verdade. Então, pra mim, eu começo a colocar o cara da técnica. Pô, aquele cara é o da técnica. Sou péssimo com o nome também. Não, o cara da técnica. Aí, bro, beleza? Como que você tá? Cara... E se você quiser saber o nome dele, você pergunta sem nenhuma frescura, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo ele falando, eu não vou lembrar. Só se eu conviver 2, 3 vezes... Aí, ok. Aí, sim. Mas eu não vou lembrar. Então, e aí, cara? Beleza? Como que você tá? Pô, o seu trabalho tá show de bola hoje. Hoje você tá espetacular, cara. Eu gostei das imagens. Você valorizou ele pelo que ele é. Pela função que ele está executando. Mas o bom líder, ele sabe o nome de todo o time. Claro, é o time dele, tem é obrigação. O time dele, é obrigação. E então, eu estou deixando bem claro isso, porque muitas vezes eu entro nos eventos, como tem muitos fotógrafos, eu sei quem é o cara, já vi, só que aí eu pego um detalhe. E quando eu chego nessa pessoa, e aí, como que você tá, cara? E sua esposa tá bem? Faz tempo que eu não vejo você postar uma foto com ela. Aí o cara, pô, Sidney, realmente, cara, faz tempo, tô me separando e tal. Legal, mas o que eu posso te ajudar? Você vê, eu não lembro o nome dele, mas ele está nas minhas redes sociais e ao mesmo tempo eu sei de tudo que está passando por ele. E você demonstrou uma preocupação sincera. Sim. Ou seja, o pecado, entre aspas, de não saber o nome dele ou ter esquecido, não invalida a sua boa comunicação, a comunicação empática, com interesse, com sinceridade, com honestidade. Carinho, amor. Eu vou te contar, uma vez eu estava no Aramaçã, cara, lotado, tinha 700 formandos. Tava lotado aquele dia. E não é o meu recorde, tá, gente? 700 é pouquinho ainda. Aí, legal. Eu tô lá me apresentando, eu tava na homenagem a Deus e eu olhei a fotógrafa meia caidinha. Beleza, eu terminei, ia entrar uma música, eu voltei assim pertinho, vem cá. Não vou falar o nome dela, de repente lá alguém assiste. O que aconteceu? O quê? Ela abriu um olho, arregalou o olho assim. Eu tô traduzindo porque quem tá vendo a imagem tá vendo o rosto. Quem não vê, eu tenho que traduzir. Eu arregalei o olho. Ela arregalou o olho. Pô, Sidney, eu tô assim desde segunda-feira. Era quinta-feira. E ninguém me perguntou, você tá ali apresentando o evento? Você, sim. Porque eu sou seu amigo, dá a mão aqui. O que tá passando? E a música rolando. Então é isso. Não fica assim. Porque você tem muita coisa. Só um minutinho. Fui lá, fiz mais uma apresentação. Você tem que pensar nos momentos bons. Tal. Cara, eu fiz um processo de coaching com intervalos ali de 15 minutos que eu tinha que ir e voltar da tribuna, mas eu não perdi a conexão com aquela pessoa. Me tornei amigo dela. E eu tinha quantas mil pessoas na minha frente? Por que eu fui olhar para uma fotógrafa que estava do meu lado esquerdo, fora do meu ângulo de visão, porque eu estava com o público na minha frente por completo? Por quê? Percepção. Porque quando nós estamos envolvidos no que nós estamos fazendo, qualquer virada de olhar, a gente localiza o que realmente precisa ser trabalhado. O líder, ele faz isso, cara. Tá aí a minha essência de sucesso. Eu só descrevo o que eu estou vendo. Gente, isso aqui é uma aula de percepção. Vocês estão aprendendo aqui como usar a percepção para se comunicar e se relacionar melhor com os outros, sejam seus pares, colegas, líderes ou liderados. Sidney, a gente está chegando no final. Parece que não, parece que a gente começou a bater um papo agora. Já, né? Caramba, a gente está chegando no final do nosso programa.
E toda vez que eu caminho para o encerramento, a primeira coisa que eu faço é abrir aqui para você deixar os seus contatos, como as pessoas te acham, e te preparar psicologicamente, enquanto isso, para o Pinga Fogo, que é a nossa sessão final aqui, o nosso quadro final, que eu vou te sabatinar com algumas perguntas de bate-bola. E então já se prepara, que você foi narrador esportivo, para você vai ser moleza. Pinga Fogo é igual o líquido que tava aqui dentro dessa taça aqui, viu, gente? Tá? Parece aquela lá da música do... Vem pagar essa noite, Cara, o meu contato é facinho, digita Sidney Botelho aí nas redes, já se inscrevam no meu canal do YouTube, tem muitos vídeos lá que são quase 500 vídeos, meu Instagram é Sidney Botelho Oficial. Cara, vai aí, lá tem meu WhatsApp também, se quiserem, vocês podem me chamar, é facinho, Sidney Botelho e já tá bom. Boa. E o que importa é você se comunicar, gostou aqui, cara, eu sou o cara mais aberto e flexível que existe. Parece que eu sou intocável, mas não sou não. Eu sou um cara que você manda mensagem, não é meu robô não é robô. Sou eu mesmo que respondo. Eu mesmo respondo, eu mesmo interajo. Não é equipe de marketing, sabe? Se um dia você vê um comentário meu na sua foto, fui eu mesmo, entendeu? Não foi robô. Não tenho, só curto o que eu gosto. Sabe? Então é basicamente isso. Então, Sidney Botelho, tamo junto. Muito bom. Preparado pro Pinga Fogo? Bora. O que te move a levantar da cama numa segunda-feira fria e chuvosa? Segunda-feira? Não, que horas que você quer que eu levante, hein? Não, é você que levanta. O que te move a levantar? Mim, eu não gosto de acordar cedo, não. E eu já rasguei aquele livro, O Milagre da Manhã, viu, gente? Não precisa acordar cedo, mas o que te move a levantar da cama? Agregar na vida dos outros. Agregar na vida dos outros. Eu gosto de agregar na vida das pessoas. Se eu não agreguei nada na vida de ninguém aqui, pode apagar esse podcast. Qual filme que mais te marcou ao longo da sua vida, Sidney, e por quê? Cara, são tantos que eu gosto de alguns filmes de ação, né? Então, todos os filmes do Os Mercenários, Uma Noite no Museu, Pantera Cor-de-Rosa, são meus filmes que eu assisto e reassisto se tiver ali, tá? Mas eu acredito que, cara, A Espera de um Milagre, eu gosto muito. Muito bom. Pela mensagem, pela discriminação, pelo preconceito e pela forma que as pessoas não enxergam as outras pessoas. Como eu trabalho percepção, trabalho o quê? Valorização das pessoas, eu acho que A Espera de um Milagre, para mim, é um dos filmes mais marcantes que tem. Fantástico. Tirando os outros que eu assisto sempre. Tá? Sim, e qual o livro que mais marcou a tua vida e por quê? Desperte um Gigante Interior, tá? Do Tony Robbins. Eu adoro os livros do Tony, então eu sou fanático, já toquei na mão do Tony, então é isso. Qualquer Desperte livro... o seu gigante interior, é isso, né? Isso, é. Sensacional esse livro. Esse livro é fantástico. E um livro que é bom pra caramba, né, gente? O Além do Microfone, que foi eu que escrevi. Qual que é o livro que tá na sua cabeceira hoje? O Além do Microfone. Além desse. Tem o Desperte o Seu Gigante Interior. É um livro de cabeceira. Esse é o meu livro de cabeceira. Tá lá. Se você pegar lá no móvelzinho com água... Sempre tá buscando ali. Sempre eu dou uma olhadinha. Okay. Sempre eu dou uma olhada. Mas o Além do Microfone é como se fosse um quadro mesmo. Perfeito. E todos os livros que eu escrevo, eu dou o primeiro para minha mãe. Mesmo minha mãe já ter falecido, todos eu autografo para minha mãe. E todos estão assim na minha estante numa sequência. Então são 13, e aí o Além do Microfone do meu lado, e abaixo, no buraco lá do móvelzinho, tem o do Tony. Como que é uma pergunta que não está no roteiro aqui, como é que as pessoas acham os teus livros? Manda lá, Sidney Botelho, ou em qualquer livraria. Isso daí tá muito fácil. Muito bom. Um fato que marcou a sua vida para sempre? Putz, vários, cara. A vida pessoal, a morte da minha mãe. Ali... É que eu tenho mulheres e resultados, né? Minha mãe foi uma guerreira, cara. Sim. Então, para mim é um fato. Mas assim, de carreira... que eu já tive tanto êxito, cara. Eu acho que foi no dia que eu consegui o meu primeiro emprego. Eu saí, em 1 hora eu consegui meu primeiro emprego. Em 1 hora. E eu entrei disputando com... Era uma vaga de office boy. Entrou eu e um outro rapaz. E a vaga era de office boy, eu saí como auxiliar técnico. Uau! Com 13 anos de idade. Preenchi a ficha rápida, a mulher falou, nossa, você está fazendo um curso de técnica eletrônica? A empresa é de eletrônica. E eu fui trabalhar e fazer manutenção em Telex. 13 anos.
auxiliar técnico. Pronto, eu acho que é esse daí. Marcante, hein? Eu acho que eu nunca tinha falado isso em nenhum lugar. Mas é essa mesmo. Acho que ninguém... Em uma hora você arranjar um emprego subindo de categoria em uma hora... Foi isso mesmo. E aos 13 anos, acho que eu fui muito bom nisso. Foi muito bom mesmo. Foi muito bom até para responder essa. Foi até bom para responder isso, porque eu era balconista. Impressionante. Eu comecei a trabalhar com os 10 anos, cara. Foi top, gostei. Caramba. Né? Você levou um jab que você caiu. Essa foi fantástica. Cara, eu nunca tinha usado essa, cara. Você não deu o pulo do gato, você deu o pulo da jaguatirica. Cara, porque eu poderia escolher vários, porque eu tenho muitas pessoas que me ajudaram, mas essa foi sensacional. Cara, que marcante. Genial. Sidney, se você pudesse voltar no tempo e encontrar o Sidney Botelho com 20 anos, o que você diria a si mesmo? Continue assim, cara, que você é um monstro. Porque eu casei cedo, né? Então, quando você tem necessidade de sustentar alguém... Eu fiquei 20 anos casado. Então, na minha primeira passagem, o que acontece? Com 20 anos eu já tinha passado, já era coordenador, já estava começando uma carreira sólida. Eu já tinha 10 anos de carreira, que eu era balconista aos 10. Então, continua que você é um monstro. De verdade. Sim. E ali ainda optei, porque eu fui fazer faculdade aos 25 anos. Eu dei primeira oportunidade para minha ex-esposa, a mãe dos meus filhos, para depois eu fazer. E eu só fui fazer mesmo porque a Telefônica cobrou. Só que aí eu me apaixonei. Hoje eu tenho 3 pós-graduações. Aí desandei, né, cara? Ninguém mandou estudar. Pegou gosto. Peguei gosto, cara. Pô, é muito louco. Entendeu? Mas eu dei oportunidade, porque eu já tinha uma carreira sólida. Então, aos 20 anos, eu já tinha uma carreira sólida. Graças a Deus. Muito bom. Para fechar, o que você quer que as pessoas falem de você quando, infelizmente, você não estiver mais aqui? Cara... que eu fiz a diferença na vida delas. Foi muito lindo te encontrar e você falar, pô, cara, te acompanho há muito tempo. Então, pra mim, já valeu. Já valeu. Se eu fizer a diferença na vida de alguém, já valeu a minha estadia aqui. Se eu morrer hoje, eu acho que eu já deixei um legado. Com certeza, os caras vão falar, pô, pra ser igual o Sidney como mestre de cerimônias vai ser difícil. Vai ser difícil. E aqui no Comunica Play, o seu legado está registrado, Sidney. Foi uma honra te receber aqui. Obrigado por aceitar tão prontamente esse convite. E, cara, de novo, volto a falar aqui, você é uma referência no mercado de cerimonial do Brasil. Para mim, como alguém que está na área da comunicação profissional, como radialista, locutor, apresentador de eventos, e sou formado também na Napa Cipião, como você, no Senac Cipião, como apresentador de programas de TV, radialista, mestre de cerimônias, todas as formações que tem no âmbito profissional da comunicação, eu passei ali na Napa Cipião, então a gente tem muita coisa em comum nesse sentido. Você é uma referência para mim, sempre foi, sempre será. Te agradeço de coração ter aceitado esse convite. Para mim é uma honra como teu aprendiz aqui recebê-lo na casa do Comunica Play. Obrigado. Cara, simplesmente nós conversamos. Comunicação é isso, é diálogo, é relacionamento, é alegria, é estar aqui batendo papo. Eu estou aberto para isso e para mim foi um privilégio mesmo pela credibilidade que você tem nos setores que você atua. E eu posso dizer que você é aquele concorrente saudável para você tirar o melhor para tentar fazer o quê? Melhor do que você já está oferecendo do melhor. Sensacional. Você entendeu a sacada? Adorei. É isso que as pessoas têm que entender. Sim. Não ser concorrente. Pô, você viu? Vou prejudicar ele. Não. E eu amei estar aqui. Espero voltar na segunda temporada. Com certeza. Os produtores aqui, os cinegrafistas, eles não gostaram nada. Porque o cara que fala, hein, meu Deus. Mas valeu, todos gente. que vêm aqui falam pra caramba. Deixa eu fechar com a minha frase, né? Viva o momento com coragem e coração. E com isso nós encerramos o Comunica Play de hoje. A gente se vê no próximo episódio e aguardem, tem novidade chegando aí, não vou fazer spoiler aqui, mas é um prazer estar com vocês novamente e eu fico muito feliz e honrado pelo carinho da sua audiência. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.
O Comunica Play é um programa semanal que reúne grandes profissionais da comunicação para levar até você histórias que inspiram, lições de vida e, claro, dicas práticas de comunicação para ajudar você a ter mais sucesso na vida com o poder da comunicação. Esta temporada é patrocinada e produzida pela Easy Hack Filmes, uma produtora audiovisual com expertise no mundo corporativo. A Easy Hack produz filmes comerciais, institucionais, cursos online, faz cobertura audiovisual de eventos e produz podcasts como o Comunica Play. Na Easy Hack você conta com uma estrutura fenomenal, além de um time de ponta que garante a qualidade na entrega. Se você deseja produzir um podcast com qualidade profissional e quer começar com o pé direito, entre em contato com a Easy Hack através do Instagram ou WhatsApp.